Boa tarde, muito boa tarde para você que nos acompanha. Estamos começando mais uma entrevista aqui no meu perfil. Quero desejar uma ótima boa tarde. Boa tarde aí, o pessoal. Gente, que semana, hein? Tô chegando agora pra vocês. Sextou, né? Uma ótima sexta-feira aí, finalzinho de semana tá chegando. Graças a Deus, né? Felicidade de muitos. Gente, vou falar pra vocês, eu fiquei ruim mesmo ontem. E acabou que, né? Eu ia fazer a entrevista com o Léo ontem, maestro do programa do Ratinho, que vai ser o nosso convidado de hoje. Eu ia fazer a entrevista com ele ontem. Oi, Matheus Martoni, Leandro. Eu ia fazer a entrevista com ele ontem, só que eu acabei ficando ruim, né? Fui pro hospital na quarta e, né, e tal. Mas já estou bem, graças a Deus. Toda a honra e glória a Deus, 2024 é nosso, né? Então, bora pra cima, simbora, que Deus é maior acima de tudo, né, gente? Tô esperando o nosso convidado de hoje entrar. Nossa entrevista vai ser um bate-papo incrível. É o maestro do programa do Ratinho, o Léo, então vai ser incrível, tá bom? Então a gente espera vocês aqui, a nossa entrevista de hoje. Nosso bate-papo de hoje vai ser incrível, tá bom? Eu te aguardo, então acompanha aí, tá bom? Porque hoje você não pode perder a nossa entrevista. Boa tarde a todos vocês que estão chegando agora, tá? Vamos começar a nossa entrevista de hoje. Que Deus abençoe aí. Uma ótima sexta-feira pra você, né? E simbora, bora pra cima, né? E é isso, né, gente? Simbora. Oi, madrinha. Boa tarde aí, o pessoal tá chegando agora. Hoje a nossa entrevista de hoje vai ser incrível, né? Tô até com a roupa da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton, não, isso aqui é o quê? É, Felipe Play. Desculpa. Nosso convidado de hoje já entrou. Nossa entrevista vai ser incrível. Deixa eu chamar ele aqui, né? Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa Conseguimos, hein, Eric? tarde, Léo. E aí, como você tá? Demorou, mas conseguimos, né? Tô Demorou, bem, e mas você? conseguimos, né? Bora! Bora, meu querido, como é que tá as coisas Então, aí? Léo, pra gente começar aqui a nossa entrevista, né? Eu Vamos. quero saber, assim, como que foi que assim que você entrou pro programa do Ratinho, né? Como que você recebeu esse convite? Se rolou teste, se foi convite? Como que você entrou pro programa? Olha, no Ratinho foi em virtude de uma festa de fim de ano do núcleo do próprio programa do Ratinho, né? Eu trabalhava antigamente no PSS, eu fazia alguns freelancers lá, né? Principalmente o quadro Não é a Letra, eu produzia os playbacks lá do programa, né? Então eu tive o privilégio de conhecer o Silvio, né? Nos corredores ali, ele gravando e tudo mais. E o neto do maestro Zezinho, que é o Leandro Salerno, ele tem uma empresa de bandas, né, etc. E a gente se conhece há muito tempo. E aí ele falou, Léo, você quer fazer a festa de final de ano do pessoal do programa do Ratinho? Que eles fazem geralmente em dezembro, né? Eu falei, faço, não tem problema. Ele pediu para eu regimentar a banda, organizar a banda e fazer a festa. E lá eu conheci o meu gerente, que é o seu Zé Salerno, né? Ele viu a gente tocando, etc. E depois de uns 2 anos, após essa festa, teve o convite para entrar como maestro lá na banda, porque estava precisando ter uma reformulada na banda, etc e tal. E aí ele perguntou pro sobrinho, porque o Zé Salerno, que é o meu gerente, ele é tio do Leandro. Olha só como o mundo é, né? Quando tem que acontecer, acontece. Então foi dessa forma. Ele falou, cara, tô precisando de um maestro lá, quem que tem experiência, que saiba remodelar, repaginar as coisas. Aí o Leandro falou, cara, eu tenho um cara para você. Inclusive já tocou na festa. Você já conheceu ele. E aí ele pediu para me conhecer e foi muito rápido a partir daí, né? Então ele já me conheceu, ele já viu, como tinha já esse aval do próprio Leandro que tem essa autoridade, eu já tinha a experiência de trabalhar no SBT, aí ele me convidou a fazer a parte da banda e assumir a liderança lá. Sim. E como que é hoje pra você ser maestro? Porque a gente vê que todas as quartas-feiras ali tem o quadro de Desafio do Maestro. Como que é ali? Ali tudo é real mesmo, a gente vê bastante, né? Uhum. Olha, ali tudo no Ratinho é real, tá? Aliás, acho que tudo que tem no SBT, vou falar do SBT porque eu conheço a emissora em si, né? Tudo é real, né? Então, o que acontece? As pessoas são convidadas a virem, né? E tentar ali desafiar
o maestro ali, né? Então a proposta é tentar cantar afinado e não somente afinado, tem que cantar a letra de forma correta também, entendeu? Dentro daquela proposta de 60 segundos e passando pelo meu teste, lógico, ali a gente leva um critério que assim, ali não precisa ser um cantor profissional. A pessoa tem que, pelo menos, não desafinar e acertar a letra. Então, às vezes, rola algumas polêmicas assim, nossa, ela não cantou tão bem, por que você aprovou? Porque ali o critério de avaliação é diferente, né? Então pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser, meu, caixa de supermercado, uma empregada, um humorista, como vai muitos, às vezes vai humorista, gente que tem clínica de estética, qualquer pessoa pode ir lá desafiar. Diferente de uma proposta, por exemplo, do quadro do 10 ou 1000, ou alguns quadros que nós já tivemos no passado, como o quadro Melhor, né? Que daí era uma disputa diretamente de cantores profissionais. Aí, nesse caso, sim, aí o critério de avaliação é diferente. Então, ali no chuveiro é uma brincadeira, né? Uma grande brincadeira. Então, assim, a pessoa pode vir já ciente que vai dar tudo errado, né? Porque de repente ela não canta nada, né? E ela sabe disso. Então, ela aproveita, às vezes, o momento para quê? Para poder ter uma exposição na televisão. Então, uns chegam, eu sou humorista, por exemplo, né? E vai cantar. E ali, né, na interação, a gente não sabe o que vai acontecer, então não tem nada planejado, não tem roteiro, não tem nada. Então o Ratinho faz as perguntas. Eu também não sei se o Ratinho vai defender ou ele vai brigar comigo, como já aconteceu, né? E vira e mexe acontece, né? Então ele sempre vai defender os calouros, né? A não ser que seja uma coisa muito forte, né? Aí ele acaba concordando comigo. Então tudo acontece de forma muito orgânica. A única coisa que nós fazemos é um ensaio, e isso todo quadro musical em qualquer emissora é feito um ensaio com os calouros, né? Então a gente faz o ensaio ali. Eu sou totalmente, como é que se fala? Sou cético ali, eu não demonstro nenhuma reação se o calouro foi bem ou se ele foi mal. Eu sou igual para todo mundo. Eu só ensaio para ver a questão de posição de câmera, ali no chuveiro, para ver se a pessoa está tudo bem, está tudo certo. E ali eu faço já uma pré-definição do que vai acontecer na hora da gravação. Mas tudo pode mudar porque tem gente que já cantou muito bem na hora do ensaio e na hora da gravação foi muito mal, e vice-versa. Então temos essas Sim. surpresas também. Isso é legal porque a gente está ali sujeito a grandes surpresas na hora, né? Sim. E, Léo, eu entrevistei aqui a Michelle, né? Que eu creio que você conhece sim, da banda. Eu entrevistei ela e ela falou que o Ratinho, né, é o rei do improviso, né? O improviso é com ele mesmo, né? E eu quero Uhum. saber assim, já aconteceu isso mesmo, tipo assim, de você estar meio ali e sem querer se perdeu nisso e o Ratinho foi lá e improvisou? Olha, ali realmente, o programa do Ratinho, ele é um programa, ele tem acho que a grande peculiaridade, acho que o que faz o sucesso do programa há tantos anos, 26 anos já no ar, né? É exatamente que é um programa que ele se permite tanto para erros, né? Erros calculados, obviamente, né? E o improviso, né? Então, assim, já aconteceu uma situação comigo muito engraçada no passado, que teve um pouco antes da pandemia, que mudaram o palco da banda. Então o palco da banda ficava muito longe do palco onde ficavam os calouros. E eu, por dirigir a banda, eu não conseguia nem ter contato visual próximo ao Ratinho, que é o líder da improvisação. Então, assim, qualquer coisa que ele está improvisando, eu já tenho que olhar, eu uso um microfone de comunicação interna com a banda, então eu tô olhando assim, ó, o Ratinho vai fazer tal coisa, ele vai chamar tal música, então rola uma doideira ali na hora. Só que como eu tinha muita distância, eu acabava vendo por um monitor pequenininho, igual o Eduardo Xaropinho assiste o programa por um monitor, e ali ele vai interagindo, né? E aí a gente estava ao vivo, cara, ao vivo, e a gente tem um roteiro, 10 ao 1000, né? Então, cantora um, fulana, música X. E aí, para mim, ok, eu enxergando, me enxergo tão bem assim, né? Aí olhando assim, legal, tá mantido o roteiro. Cantora um, música X, vamos fazer.
Aí, na hora que ele vai, maestro, pode ir, banda. Eu chamei a banda, só que não era a música da pessoa, que eles tinham trocado a cantora e eu não me identifiquei. E isso foi ao vivo. Aí a cantora falou: Não, mas não é essa a minha música. Aí ele olhou, ele falou: E aí, maestro, aconteceu? Tá fumando bebê hoje, né? Aí a câmera já veio pra mim, eu fiz assim, tipo, bebi, né? Faz parte, hoje é segunda-feira, tá tudo de ressaca. Aí ficou uma brincadeira de improviso, mas aí já na hora, já identifiquei a música e a gente já voltou para a música certa. Então teve essa questão aí do que tivemos que improvisar ao vivo, que não tem como voltar para trás, né? E muito menos cortar a gravação. Sim. Ô, Léo, eu quero saber qual que, ali do dia da semana, né, a gente vê que o programa é de segunda a sexta, né? Na segunda e na terça, vocês gravam ao vivo, né? E quarta, quinta e sexta já são gravados. Eu quero saber qual que é o seu quadro mais favorito, assim? Qual quadro você mais gosta do programa do Ratinho? O quadro que eu mais gosto, cara, é difícil eu favoritar um quadro em si, né? Porque o que acontece? Como são 5 programas e todos eles são completamente diferentes, então eu gosto de todos, porque é muito. O mais interessante ali é que cada dia da semana é uma coisa totalmente diferente, né? Então a gente se porta como banda diferente, eu me porto como maestro diferente, o Ratinho se porta diferente também em cada quadro, né? Mas assim, claro, se for para eu favoritar, eu sempre vou favoritar quadros que tenham participação de banda mesmo, né? Então, o 10 ou 1000 é maravilhoso de fazer. O de quarta-feira, que tem o maestro, tem o Brincando com o Auditório, né? Hoje está acontecendo o Túnel dos Sonhos também, é muito emocionante. O Boteco é muito legal, porque ele proporciona para a gente, como banda, né, dividir com grandes artistas, né? Então, cara, meu, ali foi meio que parece uma realização, que às vezes pessoas com quem eu falei, puxa, eu sou tão fã de tal artista, etc e tal, e de repente eu tô ali tocando para ele, ele tá usando a nossa banda para poder fazer o quadro. Então, todos assim são maravilhosos. Eu favorito sempre aqueles que têm a participação de banda em si, aquele que eu posso estar usando a nossa incrível banda ali para tocar e fazer as coisas. Isso é muito legal. E a gente vê também ali, né? Eu quero também, inclusive, parabenizar você, né? Toda a equipe, né? Vocês aí toda noite. Ontem vocês ficaram, né, na frente da Record, né? Então, parabéns de verdade a todos Muito vocês, né? E obrigado. assim, a gente vê bastante, a gente acompanha o programa e um dia é diferente, né? Um dia, na segunda, né, os jurados julgando as pessoas, tal, 10 ou 1000, aí na terça o Ratinho já chama ali o Gol Show, né? Na quarta é Realizando Sonhos, aí na quinta tem o Jornal Nacional, na sexta, que é hoje, é o Boteco, né? E eu creio que assim, ali vocês têm bastante participação no dia de segunda, quarta e sexta, né? Sexta-feira, isso. Exatamente. E agora eu quero saber, assim, você, né, assim, a gente vê que o programa é muito engraçado, tem as piadas e tal, eu quero saber, quem dali você acha que é mais engraçado de todos, assim, tanto em bastidores como no programa? Cara, tem muita gente. Deixa eu ver. Olha, eu particularmente, eu me divirto demais, não somente pelo profissionalismo, mas o timing que ele tem para fazer as piadas é do xaropinho, cara. Você acredita? O Edu, ele é um cara, primeiro, como pessoa, nos bastidores, né, o Edu é um pastor, né? Então, assim, ele é uma pessoa incrível, que transmite paz, é uma pessoa que, cara, qualquer coisa que precisar conversar, ele está disposto. Dificilmente você vai encontrar ele. Nossa, Edu, preciso conversar com você. Ah, putz, agora não dá, meu. Ele sempre está ali disposto a te ouvir, a falar com você, né? E o time que ele tem para intervir, e às vezes tem que ser muito rápido, porque teoricamente ele não tem um assim, momento do xaropinho, né? Ele só faz intervenções. Então, quando ele chama a atenção para ele, até a hora que o Ratinho fala, deixa eu falar com o Xaropinho, é porque ele falou alguma coisa que chamou a atenção, que foi engraçado. Então, eu me divirto muito e acho ele muito engraçado. Ele dificilmente faz uma piada e fala, ih, essa não deu certo. Ele é muito assertivo e o time dele fazer as coisas é incrível. Então, eu tiro o chapéu para ele. Assim, para mim, é o que mais me divirto. De todos, no meu ponto auricular, é o que eu deixo o volume mais alto depois do Ratinho, né? Porque realmente, às vezes, ele tem umas sacadas e eu acabo tentando aplicar para mim dentro da minha posição e do meu personagem também. Sim. E eu quero saber, Léo, assim, a gente vê que você tá bastante do programa do Ratinho, eu quero saber, se, tipo assim, rolasse um convite para você participar de outro programa, assim, no SBT, qual que você gostaria que fosse?
Cara, eu gostaria muito de participar. Acho que dois, assim, dois programas para mim são dois programas que para mim seriam participar como maestro. O primeiro deles é o da Patrícia hoje, porque seria um marco para mim, né? Porque a minha porta de entrada foi no PSS, né? Fazendo o quadro Não Erra a Letra, os quadros musicais ali, né? Como freelancer. Então, se um dia eu fosse participar como convidado ali, acho que seria uma emoção muito grande. Eu acho que eu ia suar que nem um doido, ia ficar, sei lá, não dá para explicar, entendeu? Pior ainda se fosse com o Silvio, aí ia ser um negócio sem palavras, mas acho que o quadro em si seria incrível. E o outro que eu acho que daí faz parte até da infância, né? É o Domingo Legal. O Domingo Legal, acho que se um dia eu for convidado a participar ali, vai ser um grande marco na minha vida, assim. E, Léo, eu quero saber, assim, né? A gente viu recentemente tudo que aconteceu, né, pelo SBT, né? Eu quero saber, assim, como que foi pra você, como que foi a sua reação ao saber que, infelizmente, assim, o Silvio não estava mais entre nós? Porque você falou, né, que teve a honra de conhecer ele pessoalmente, né? Eu gostaria de saber como que foi, assim, pra você. Olha, foi uma coisa. Foi chocante. Eu acho que todo mundo acaba falando a mesma coisa, né? Acho que a primeira vez foi um sentimento de perder um ente familiar mesmo, né? Por causa da energia que ele colocou naquele lugar, né? O SBT, ele é conhecido pelos funcionários como uma empresa familiar. Todo mundo ali é muito família, né? Eu já participei, já trabalhei em outras emissoras, né? Em outra emissora, na verdade, já trabalhei em uma outra emissora, não vou falar o nome, mas e já participei de outras emissoras acompanhando artistas, né? Então você percebe assim o clima profissional, aquela coisa toda, mas o clima familiar, realmente o SBT ele tem um diferencial que tá até hoje lá e eu acho que vai ser assim porque perpetuou para a geração das filhas e tudo mais, né? É, e foi uma coisa muito interessante, porque quando aconteceu, né, a gente sabe que pinta sempre fake news, então assim, cara, vai vendo, eu sempre não dou bola, mas quando veio de um grupo oficial de WhatsApp, já da produção, ali já pegou muito forte. E foi a primeira vez, acho que depois de anos, de verdade, que eu não assisto. Dificilmente a gente assiste TV aberta mesmo, assim, né? Passar o dia assistindo TV. Até porque, pelo fato de a gente trabalhar com TV, né? Então, o que menos a gente faz às vezes é assistir. Ou assiste de forma assim, ó, deixa eu dar uma olhada no quadro, como é que tá soando para quem assiste. A gente vê de forma técnica, não de forma como um telespectador. E acho que depois de muito tempo eu liguei a televisão e eu passei o dia todo sintonizado, assistindo tudo, cada detalhe, vendo, aprendendo, olhando na internet, sabe? E vendo notícias e vendo história dele, sabe? Aí, coisas que eu não sabia. Então foi uma coisa muito forte. Assim, eu tirei mesmo um dia de luto e dedicação ali para acompanhar, mesmo à distância. Então foi algo muito marcante. Sim, Será marcante para a vida. sim, eu creio que lá no SBT ainda assim a gente dá pra ver, né, que vocês ainda estão ali numa fase de luto, vocês estão processando ainda, né, tudo que tá acontecendo. E eu gostaria também de saber, né, como você falou que conheceu o Silvio pessoalmente, eu creio que eu acho que você também já conheceu alguma das filhas dele, né, já pôde tirar uma foto. Quem você já conheceu das filhas do Silvio? Das filhas, a Silvia e a Patrícia. E É a a Dani que você Beirute, já ela conheceu. já passou pelo corredor, mas eu nunca, sabe, não estive com ela. A Patrícia eu tive a oportunidade porque eu precisei, em virtude do falecimento do tecladista lá da banda que faz lá com ela, né? Ela já estava fazendo, né, os programas, e aí eu fui fazer ajudar, eu fui lá tocar no programa dela, né? Então ali eu conheci ela, então muito legal. A Silvia já participou muito do programa do Ratinho, né? Inclusive recentemente ela esteve lá, né? O namorado dela é um cantor sertanejo, um excelentíssimo cantor, aliás, e também eles fizeram teve o ACD, se eu não me engano, lá do Paraná, né? Eles
trocaram o nome do hospital e homenagearam o Silvio, então ela foi até o programa lá para avisar, para falar pro Ratinho, né, que foi isso que aconteceu. Então, das filhas em si, as duas que eu já tive essa proximidade de ver, etc, e ter um leve momento de conversa. É tudo muito corrido, então quando a gente fala assim, conhecia, tipo, consegui estar no mesmo lugar, dividir o espaço, dar um sorriso, dar um oi, né? As demais eu ainda não tive a oportunidade. Sim. Eu quero saber assim, a gente, você já até falou, né, sobre os quadros, né, e tal, da banda, que a banda participa, mas assim, você acha que se você pudesse, assim, a banda, assim, pudesse pelo menos ter um quadro ali um dia no programa do Ratinho, você gostaria de ter, assim, meio que um quadro ali junto com a banda ali no programa do Ratinho? Eu não entendi a pergunta, repete, por favor. Eu gostaria, assim, de saber, né, se você, assim, a gente viu, acompanhou, né, que, claro, você tem o Desafio do Maestro, tem o Boteco, tem o 10 ou Mil, né, tem o Gol Show, só que eu gostaria de saber, assim, tem algum outro quadro, assim, que você gostaria, né, assim, de fazer com a banda? Ah, sim. Olha, um quadro que toda a banda tinha muita energia, adorava fazer, era o quadro O Melhor, né? Por quê? Porque era um programa, eu acho que quase o programa inteiro era, né? E era um quadro 100% musical. E era uma disputa entre seis calouros, né? Três homens e três mulheres, altamente profissional. Então, assim, dava um trabalho para fazer, porque era uma disputa entre eles, todos tinham que cantar a mesma música. Então, assim, me dava uma responsabilidade, me dava liberdade de criar um arranjo diferente, diferenciado. As músicas tinham mais tempo, né, de roteiro. Então, as músicas tinham aproximadamente 3 minutos, etc, né? E eu percebia que a banda tocava assim, cara, com uma energia incrível, né? Então, eu acho que quadros assim mais voltado para música mesmo, seja com artistas ou com uma coisa com um cunho um pouco mais profissional, a gente gosta muito de fazer, né? A gente entende que o programa do Ratinho, ele é um programa divertido e a gente quer levar alegria para as pessoas, obviamente. Então, a gente nunca vai fugir da nossa missão, que é trazer diversão para a galera. Mas quando a gente aparece um desafio de ser um quadro mais sério e voltado para a banda fica em êxtase, e eu também, que daí falo, cara, agora aqui a gente vai vir com o nosso melhor mesmo, o profissionalismo e mostrando mais a parte musical da banda. Então, isso é legal. Sim. Eu quero saber, Léo, você falou também sobre que você entrou no programa. Eu queria saber como que foi assim né, a sua emoção assim, como que foi para você a sua reação ao ver o Ratinho assim pela primeira vez, que é um grande comunicador da televisão. Olha, a primeira vez, eu posso dividir em dois momentos. A primeira vez que eu entrei e tive que fazer o programa, né? Então, era um quadro. Cara, foi assim, meu, eu tô aqui. E detalhe, a minha estreia já foi ao vivo, 10 ou mil valendo. Então, foi trocar um pneu de um carro com o carro andando, entendeu? Então, eu tive pouquíssimo tempo para entender toda a mecânica e já de cara já iniciar ao vivo. Então, ali. A primeira vez eu fiquei, acho que as primeiras semanas foram muito tensas, né? Só que assim, o estúdio é bem grande, né? Então, assim, eu via o Ratinho, a gente tinha interação, aquela coisa toda. Só que, como podemos dizer, tem uma certa distância, né? Distância física mesmo. Tipo, ele tá a 10 metros de mim, tá tudo bem, sabe? Tá ali, tá próximo, mas tá longe, né? Então, o que que eu fazia para eu me concentrar muito? Isso é um segredo que só quem tá lá sabe, né? Perto do meu teclado tem as banquetas que às vezes a gente senta, né? Quando tá rolando uma coisa mais entrevista e tal. E aí eu usava aquela banqueta, eu deixava uma caixinha ali cheia de bala e chiclete. Por quê? Ali eu conseguia ficar concentrado. Então, cara, eu comia açúcar ao vivo, assim, ó, eu ficava doidão. Pegava tudo que é tipo de bala. Pegava um sacão de bala, colocava ali, eu ficava chupando bala e comendo chiclete, um atrás do outro, para manter concentrado. Isso foram nas primeiras semanas até eu me situar muito bem. Então, ó, essa foi a primeira parte. A segunda, cara, que eu acho que foi a mais emocionante, que aí eu posso falar, foi quando começou o quadro do maestro. E também, ali na dinâmica do quadro, o Ratinho fica numa distância que eu posso falar que distância de segurança, vamos dizer assim, né? Mas teve o dia que eu tremi na base, foi o primeiro dia que ele brigou comigo, né?
brincando ali, né? Meu, a pessoa cantava muito bem, você é um maestro muito injusto, eu vou aí. Aí ele veio, subiu em cima do meu palco e me abraçou. Cara, ali eu falei, agora eu vou desmaiar. Realmente. Porque agora ele está frente a frente comigo aqui, né? E aí eu continuei e a gente foi indo. Então, esse momento foi forte. Foi a primeira vez que eu falei, cara, ele tá ali a queima-roupa, eu e ele, assim, né? No ar. Então, foram dois momentos que eu posso separar, assim, como foram os momentos mais emocionantes, assim, de encontrar com ele. A primeira vez que eu entrei ao vivo e a primeira vez que ele veio olho no olho ali para interagir comigo. Sim. E, Léo, eu quero saber assim, a gente acompanhou bastante, né? E viu, né, ali você no elenco e tal. Quem do elenco, assim, você vê assim, né? Que é o mais extrovertido, mais engraçado, que chega já brincando, que agora já brincando. E quem é ali o que fica assim mais quieto, mais assim, vai mais também assim, conversa e tal. Quem é ali do elenco, assim? Ó, o mais extrovertido de todos, sem dúvida, é o Santos. O Irã, ele chega, ele é brincalhão, ele não para nunca, não para nunca. Desde a hora que ele chega ali, ele é divertido, tá sempre fazendo piada, etc. Então, assim, o Irã, ele, quando ele chega, ele já chega Santos, ele só não tá com a roupa. Mas ele tá divertido o tempo inteiro, assim, né? O mais reservado de todos, assim, que eu acho, é o Pegador, né? O Pegador, ele é uma pessoa bem diferente, assim, né? Então, e acho muito legal. O vovô Raul, que está agora no elenco também, cara, essa oportunidade que a gente tem de conhecer a pessoa no bastidor eleva muito mais o profissionalismo da pessoa no palco, né? Principalmente o Pegador, né? O Pegador e o vovô Raul, que tem feito agora no Go Show, porque eles são pessoas muito calmas, tranquilas, assim, cara, você fala, não tem como, meu, na hora que você passa da coxinha para dentro, você vira outra pessoa, literalmente, né? Então, são, nos extremos é isso. O Irã, bagunceiro, muito divertido, uma pessoa que a gente está sempre rindo, né? E o vovô Raul e o Pegador, que é o Marcos, né? O Marco Palácio, ele já são pessoas calmas, assim, tranquilas, e na hora que entra pro palco. Saber, Léo, assim, né? Como que foi, assim, a gente viu bastante, né? E a Michelle também falou, né? Sobre isso, que o Santos era muito introvertido. E eu quero saber assim, né? Você já tinha participado, já tinha feito algumas outras participações no SBT antes de você entrar no Ratinho? Ou o Ratinho ali foi a primeira oportunidade? Não, foi o Silvio, né? Então, 2014 para frente, eu trabalhava como freelancer para o neto do Maestro Zezinho, que tinha lá alguns quadros do Silvio Santos, né? Então, a banda no núcleo, até hoje, né? Que agora é a Patrícia, ela não é fixa no programa, porque são vários quadros, né? Então, mas o teste o programa de calouros, aí tinha o Dono do Trono, que era infantil, o Não Erre a Letra, tal. Então eu comecei a fazer alguns freelancers ali. Então a minha porta de entrada no SBT profissionalmente foi pelo programa do Silvio. Antes de fazer o Silvio, eu fiz uma participação no programa da Eliana, que tinha um quadro da Eliana que, por exemplo, chamava assim, ó, tem um sertanejo lá em casa. Não sei se você vai se lembrar, que eram pessoas normais que estavam música sertaneja e no final quem ganhava era com banda ao vivo. E eu participei na época no Tem um Sambista Lá em Casa. A grande final, eu estava com a banda de apoio que foi montada, né, na época era o nosso saudoso Arnaldo Sacomani, Valtinho Jota, dois grandes produtores que organizaram a banda. Então foi a minha primeira vez que eu apareci no SBT. Meu cabelo era bem diferente, eu usava o cabelo bem raspadão, careca, né? E aí depois eu fui mudando o meu figurino e o visual também. Sim. E eu também quero, assim, né, saber sobre isso, né? Porque, assim, a gente vê que ali você comanda muito bem, né, a banda, tal. E eu quero saber, assim, eu creio que quando vocês vão, antes de entrar no ao vivo, né, fazer o programa, vocês ali já tem um roteiro pronto, já tem tudo pronto. Eu quero saber, realmente, assim, você já ali, já prepara a banda, já dá tudo certinho ali? Preparo, claro, cara. Assim, tudo é uma bagunça para quem assiste, mas é totalmente organizado para a gente. Então, assim, a gente tem um roteiro, claro, o roteiro, ele muda, ele pode. Aí tem o lance do improviso. Então, a gente sabe
mais ou menos o que vai acontecer. Mas se vai acontecer na sequência ou alguma coisa nesse sentido, ou se vai mudar na hora, é só na hora que está acontecendo, principalmente os programas ao vivo, tá? Então, assim, claro, a gente tem uma preparação para a banda, eu preparo as voltas de break todas, porque volta com a banda ao vivo, né? Então, tirando a segunda-feira e a terça-feira, que é uma trilha já montada, a quarta, quinta e sexta, as voltas de break são feitas com a banda. Então, eu tenho toda essa preparação, né? E todos os quadros musicais têm a pré-produção. Então, a pré-produção, ela começa sempre a partir da quarta-feira já. Então, hoje mesmo aqui, né? Eu estou aqui no meu home studio. Então a gente já está finalizando a produção do 10 ou mil da segunda-feira, né? A gravação do Desafiando o Maestro. Então as músicas, eu tenho que fazer os arranjos, criar os VS, fazer as partituras. Então tem bastante coisa que a gente tem que deixar pré-pronto para que possa haver eventuais improvisos. Então, para ter o improviso, tudo tem que estar muito bem feito, porque se precisar ter o improviso, a gente já tem tudo pronto para que isso ocorra muito bem, tendo a dinâmica que tem quando o pessoal assiste em casa. Sim. Ô, Léo, e eu vi que já é 5 horas, né? E eu acho que creio que já tá no seu horário, né? Claro. Claro. Então vamos só para a gente finalizar a nossa entrevista incrível, né? Eu quero muito te agradecer por você ter topado o convite de estar aqui. Vamos só fazer um pitch para me postar depois? Claro. Bora, então, vamos lá. Vou desativar os comentários aqui. Pronto, bora lá. Ai, peraí, meu Deus do céu, não tá indo. Eu tô com a cara doida aqui também, por causa da minha persiana aqui. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Não tem como. Aqui eu fico com essa cara colorida aqui, ó. Não tem jeito, cara. Deixa eu colocar mais pra cá. Aí, não vai adiantar. Tenho uma ideia, peraí. Acontece aqui, o sol, cara, ele bate contra o meu rosto na hora desse período do horário aqui. Acho que agora aqui melhora um pouco. Aí, ó. Pronto. Aí, foi. Léo, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Foi uma entrevista incrível, tá bom? E eu quero mais, viu? Você pode voltar aqui, tá bom? Muito obrigado de verdade, viu? E eu que agradeço, Eric. Conta comigo, sempre que você precisar, só me chamar. A casa tá aberta, a gente se fala sempre. Tá bom, obrigado, viu, Léo? Eu que agradeço, querido. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, povo! Simbora, né, gente? Essa entrevista aí de hoje foi incrível, né? Quero muito aqui, né, desde já agradecer, né, o Léo. Eita, gente, peraí, tá bom? Peraí, que eu já falo com vocês. É porque o meu ring light, ele tá meio que coisado, tá bom? Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, peraí, vai cair aqui. Olha. Eita, peraí, vamos lá. Povo! Peraí. Aê! Pronto, consegui! Nossa, gente, peraí, tá bom? Desculpa aí. Peraí. Aê, pronto, consegui. Bom, povo, foi isso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E lembrando que eu volto hoje com entrevista, tá? Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, eu vou receber aqui a bailarina Jamile, tá bom? Ela é bailarina do SBT, do programa Silvio Santos, Domingo Legal, tá bom? Também é mãe, tá? Bailarina, tá? Então, ó, você não pode perder. Vai ser uma entrevista incrível. Então, eu te espero aqui, 7h30 da noite, viu? Ó, um beijão. E é isso. Bora pra cima, simbora. Tchau, gente.